Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. O papel da mulher como mãe, esposa, mulher, cidadã, é um desafio. Sempre perguntam para mim, Helena, como é que você consegue conciliar? Como é que você consegue ser esposa, cuidar de 4 filhos, ser dona de casa e ainda viajar todo final de semana ministrando? De uma maneira bem simplista eu respondo, eu não consigo pela minha própria força, eu consigo porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Ele nos capacita de uma maneira sobrenatural. Quando eu olho para trás e vejo a jornada que eu tive com os meus filhos ainda pequenos, porque hoje a minha caçula tem 12, a minha primogênita tem 20, o Miguel tem 17 e o Arthur tem 15. Então hoje eles já estão mais resolvidos, mas quando eles eram pequenininhos, eu atuava no Ministério Diante do Trono e as pessoas faziam a mesma pergunta. Como é que você consegue conciliar, Helena? E eu tinha convicção, eu consigo conciliar, não sei como não. É porque Deus tem um propósito. E quando Ele tem um propósito, Ele faz, né? Mas, um dia o Senhor falou que o meu ciclo no Diante do Trono tinha se fechado. E eu pensei, meus filhos adolescentes precisam ainda mais da minha presença. A gente pensa que os filhos ficam adolescentes e que a gente já fez o trabalho mais pesado. Não, está só começando. E eu acreditei que era para eu me dedicar mais aos meus filhos, mas, na verdade, o Senhor estava abrindo um novo caminho. É claro que, de segunda a segunda, eu sou mãe tempo integral. Mesmo quando eu estou longe, a minha prioridade é a minha família. Eu não estaria aqui se eu não estivesse debaixo da liderança de um homem que entende que esse é o chamado de Deus para a minha vida, e me abençoa e me libera para desempenhar esse chamado. Uma vez uma pessoa me perguntou, como é que é estar mais em ênfase do que o marido? Eu falei assim, você não entendeu nada. Eu não estou mais em ênfase, eu estou debaixo da liderança dele, ou seja, sem o João Lúcio, não tem o ministério da Helena. Eu estou aqui, sou uma com ele, então ele está aqui comigo também. Eu só vou nos lugares que ele deixa eu ir, ele que cuida da minha agenda. Onde ele fala, você vai, eu venho. Onde ele fala, não vai, eu não vou, porque eu não sou doida nem nada. Então, é uma alegria estar debaixo da liderança de um homem sábio, um homem temente a Deus e um homem obediente a Deus. Mas a gente vive esse desafio hoje de ser mulher no século 21, e esse desafio não veio parar nas nossas mãos assim, de uma hora para outra. Na verdade, a mulher começou a sofrer grande transformação na sociedade, principalmente depois da Segunda Grande Guerra. Depois da Segunda Grande Guerra, as mulheres foram convocadas para o trabalho. Os homens foram para a guerra, era necessária mão de obra feminina para as fábricas, a indústria continuar trabalhando. E convocaram, então, as mulheres. E aí a mulherada gostou da história. Poxa vida, eu saí de casa, olha, eu tenho outras potencialidades. Eu não só lavo, passo, cozinho, arrumo, cuido de filho e do marido. Eu também posso fazer alguma coisa que me dê prazer, que me dê contentamento, que gere um salário para mim. E se eu tenho um salário, eu não preciso de aguentar desaforo de homem, não. Eu posso ir, pegar meus meninos e pôr o pé na vida, porque eu me sustento. Em linhas bem breves, né, gente? Eu estou traçando esse perfil. Logo depois da Segunda Grande Guerra, veio a segunda onda do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista, que se deu no final do século XIX para o século XX, as mulheres queriam essencialmente o direito de pensar. O direito de expressar opinião, porque a mulher não tinha. A mulher não tinha o direito de expressar opinião, não tinha direito de pensar filosoficamente, não tinha direito de votar. Então, as mulheres, na virada do século XIX para o século XX, começaram a reivindicar, então, o direito de pensar, de expressar pensamentos filosoficamente,
o direito de discutir política, o direito de votar, exercer o papel de cidadã. Essa principalmente é a característica que marca a primeira onda do movimento feminista. A segunda onda do movimento feminista, já mais motivada pela questão da Segunda Grande Guerra e da mulher ter saído para trabalhar fora, ela já veio com um tom de rebelião. Ela veio com um tom de falar, o homem, nós não precisamos estar debaixo da autoridade de um homem, porque nós somos iguais aos homens. Nós queremos os mesmos direitos que os homens, nós temos os mesmos direitos porque a gente trabalha, a gente produz, a gente ganha dinheiro. Eles foram para a guerra e a gente foi lá e resolveu tudo. A gente é capaz. Então, a gente quer ser tratado como os homens. Quando houve aquela queima de sutiãs, nessa segunda onda, a segunda onda do feminismo se deu principalmente nos anos 50, 60 e 70. A queima de sutiãs nada mais foi do que um protesto contra o uso das formas femininas para vender produtos de beleza. As mulheres queimando os sutiãs, elas estavam dizendo, nós não queremos ser vistas como um produto. Nós queremos ser vistas como pessoas. Parecia bom, não parecia? Só que mudou alguma coisa? O que o movimento feminista trouxe para o século XXI? Agora as mulheres, mais do que nunca, são vistas como objetos. Recentemente, lá em Belo Horizonte, teve uma marcha do movimento feminista. E as mulheres saíram nuas na rua, umas de topless, outras completamente nuas, pintaram no próprio corpo, eu sou uma vadia, e a marcha se chamava Marcha das Vadias, era um movimento gerado pelo movimento feminista. E o que elas estavam dizendo? Nós somos contra o estupro. Nós temos direito de mostrar o nosso corpo tanto que a gente quiser e nem por isso a gente vai ser estuprada. Quem pensa dessa forma, simplesmente, eu não estou querendo justificar aqui nenhum tipo de violência. Nenhuma mulher merece ser estuprada. Nenhuma mulher merece sofrer qualquer tipo de violência. Deus não formou a mulher para ser violentada, abusada, espancada. Deus não criou a mulher para ser abusada pelo homem. Nunca. Em nenhum nível, em nenhum grau. E isso desagrada e fere o coração de Deus. Mas as mulheres se esquecem que os homens são seres visuais. E eles são estimulados por aquilo que vem. Isso não justifica. Mas acontece que existem os psicopatas. Pessoas doentes. Pessoas que são estimuladas pela pornografia. Pessoas que regam o próprio coração e a vida e a mente à pornografia. Às revistas, aos sites. A sensualidade, a sexualidade está sendo amplamente explorada pelo cinema, pela televisão, pela internet. E esses homens são bombardeados. Psicopatas, doentes, sem Cristo. Veio uma mulher sem roupa, qual a leitura que eles fazem? Veio uma mulher com pouca roupa, qual a leitura que eles fazem? É vadia. Então, o movimento feminista trouxe uma série de distorções para a imagem feminina. Mas eu não estou aqui para falar contra o movimento feminista. Eu estou aqui para falar o que isso gerou em nós hoje. Na nossa sociedade hoje. Ok? As mulheres, então, foram levar a vida que elas acreditavam ser melhor, certo? Foram à luta, saíram para trabalhar. No movimento feminista, também, na segunda onda, também tiveram combinações que complicaram. O cinema e a televisão. Que começaram a vender a ilusão de que... Vocês já notaram, gente? Na novela, nunca dá problema. No seriado de TV, nunca dá problema. No filme, tudo acaba bem. Múltiplos parceiros sexuais, mas ninguém pega uma doença venérea. Múltiplos parceiros sexuais, todo mundo faz sexo antes do casamento. Ah, mas se engravida. No final, no último capítulo, está todo mundo lindo, feliz, sorrindo. Não mostra os desdobramentos de uma gravidez na adolescência, não mostra os desdobramentos de uma doença sexualmente transmissível, não mostra... Não, porque no cinema
Tudo é lindo, o estilo de vida que se propõe é tudo perfeito, maravilhoso, todo mundo é livre e feliz e tudo dá certo. Todo mundo desobedece a Deus, todo mundo fere a santidade de Deus, o que Deus estabeleceu não para nossa punição ou para nossa restrição, mas para nossa proteção. Todo mundo desobedece e nada acontece, fica tudo lindo, maravilhoso. Só que isso não é verdade. Na vida real, meninas estão morrendo de AIDS. Na vida real, meninas de 15 anos estão dando à luz. 15? Eu já estou sendo otimista. 15 era na minha época. Hoje, meninas de 11 anos. Já aconteceu um caso recente, uma menina de 9 anos. Meninas de 6 anos são prostituídas. O abuso sexual cresceu de uma maneira assombrosa. A pedofilia cresceu de uma maneira assombrosa. As famílias estão se degradando. A sociedade está doente. E por que você está falando isso tudo, Helena? Porque nós saímos da nossa posição em Deus. Quando a mãe vai para o trabalho, eu não tenho nada contra a carreira profissional. Eu acho, aliás, que a mulher, ela precisa de um lugar onde se realizar pessoalmente, porque senão ela vai ser uma dona de casa, uma mãe, uma esposa amarga. Ela vai culpar os filhos e querer cobrar dos filhos tudo que ela investe na vida deles. Mas acontece que o problema não está em trabalhar fora, o problema está em levar o coração para a carreira. A família passou a ocupar um segundo lugar no coração da mulher, principalmente depois do movimento feminista. E o que aconteceu? A mulher saiu da sua posição, o homem saiu da sua posição. E os dois, ao invés de funcionarem numa sinergia perfeita, numa unidade plena em Deus, eles passaram a disputar para provar quem é melhor. Só que não tem melhores, são diferentes. Curiosamente, na terceira onda do movimento feminista, nos anos 90, finalmente se admitiu, homens e mulheres são diferentes. Mas a Bíblia já diz isso desde que o mundo é mundo. Homens são objetivos, homens são práticos, mulheres são românticas, mulheres conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente mexe o arroz, empurra o carrinho do bebê, atende o telefone ao mesmo tempo. E o homem vai dar ré no carro e os meninos estão fazendo barulho atrás, ele fala, todo mundo em silêncio, eu vou dar ré no carro. Aí você está rindo pensando assim, é assim mesmo, mas quando aparece uma barata, um ser infinitamente menor do que a gente faz um escândalo, eu não sei qual que é o bichinho da sua preferência. A maioria é barata, mas tem sapo, rato, lagartixa. Fica a escolha. Besouro, né? Fica a escolha. O fato é que aparece, o homem pode até ter medo, mas ele não dá bandeira. Ele vai lá, assume, pega o chinelo, vai lá, cadê? Enquanto isso, a gente está em cima de algum móvel. Diferentes, não melhores, nem piores, diferentes. E porque a mulher saiu da sua posição, a sociedade está assistindo hoje os frutos da mulher ter sido enganada pela segunda vez. Ela foi enganada pela primeira vez no Éden. Satanás sabia que se ele convencesse a mulher, o homem estava no papo. Sabe por quê? Porque Deus deu para a mulher a capacidade de convencer, de influenciar. Quando tem uma mulher de TPM dentro de casa, a casa toda sofre. Quando tem uma mulher feliz dentro de casa, a casa inteira se beneficia com isso. A mulher é a alma, é o termômetro da família. Quando ela está mal, os filhos sofrem, o marido sofre, tudo fica azedo. Quando ela está bem, quando ela está feliz, as coisas fluem. Nós somos esse termômetro, Deus nos fez assim. Por isso que o diabo tem tanto ódio da mulher. E por isso que desde a existência humana, ele tem tentado tirar a mulher da sua posição. Quando a mulher quer que um casamento dê certo, gente, e é uma mulher cheia de Deus, vai dar.
vai dar certo. Vai dar certo. Ou vai dar certo. Tem uma música do Kleber Lucas que fala sobre isso, né? Quando uma mulher decide orar. E como é que é? Vocês sabem a música? Canta para mim. E derramar o coração aos pés do Salvador Jesus. Aí a música fala que Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé. E é fato. Quando uma mulher decide orar, quando uma mulher decide pagar o preço, quando uma mulher decide viver no modelo que Cristo tem para ela, meu Deus, ela é uma bomba, ela é uma arma poderosa. E é por isso que o diabo tem nos retardado, mulheres. Deus não respalda a rebelião. Deus não respalda uma mulher rebelde, uma mulher desobediente, uma mulher altiva. Porque Ele não pode ir contra a própria natureza dele. E quando a gente olha aqui em Gênesis capítulo 2, a gente vê o que Deus falou sobre nós. Deus não criou a mulher para ser abusada, Deus não criou a mulher para ser espancada. Deus criou a mulher para ser protegida, para ser cuidada, para ser valorizada, para ser auxiliadora, idônea. E disse o Senhor Deus, a partir do verso 18 do capítulo 2 de Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês veem eles competindo entre si? Não, eu que mando mais. Não. Eu criei todas essas coisas. Não, sai da frente, porque fui eu, Pai, que fui lá e morri na cruz. Não. Vocês não sabem de nada. Eu que convenço o homem da justiça do pecado e do juízo. A gente vê isso. Nem num pesadelo horroroso, né? A gente se permitiria ver isso. Eles são 3 personalidades distintas, mas são um. Eles funcionam numa sinergia perfeita, plena, absoluta. Uma unidade que o ser humano ainda não conhece. Mas eu tenho cá para mim, e que Deus me perdoe se eu estou sendo muito pretensiosa nos meus pensamentos, mas eu tenho cá para mim que quando Deus criou a mulher e decretou que o homem deixasse o pai e a mãe e se unisse, a mulher e os dois fossem um só. Que é isso que Deus estava pensando, é nessa unidade que Deus estava pensando. 2 pessoas se movendo como uma só. Cada um nas suas potencialidades, cada um com sua função, cada um com seu chamado, cada um com seu propósito, mas numa parceria plena, perfeita, um time. O cordão de 3 dobras, o Senhor, o homem e a mulher. Como seria maravilhoso. Mas aí a serpente foi lá e colocou uma pitada. Sabe aquela árvore que não é para você comer? Do conhecimento do bem e do mal? Se comeres, sereis como Deus. Sereis como Deus. Ah, poder. A gente sempre quer poder. A gente sempre quer mandar.
E quando uma mulher manda, gente, Jezabel domina. Acabe se manifesta. Ah, mas meu marido, Helena, meu marido é um banana. Não, ele não é um banana, ele tem uma Jezabel em casa. Porque quando uma mulher é sábia, ela eleva esse marido. Ela levanta ele. Ela encoraja ele. Ela dá para ele a posição de autoridade que ele tem sobre ela. Quem apresenta a autoridade dos filhos, o pai, é a mulher. A criança já vem ali dentro dela, gerada dentro dela. Há uma conexão instantânea. Depois, quando nasce, vem para os seios para serem amamentadas. E esse vínculo perfeito vai sendo criado. Mas o teu olhar será para o teu marido. O teu desejo será para o teu marido. E quando a mulher tem o desejo para o marido, ela tem o olhar voltado para o marido. E quando ela tem esse olhar voltado para o marido, esse olhar apresenta a autoridade do pai para o filho. Nós, mulheres, apresentamos aos nossos filhos a autoridade de pai. Mas quantas de nós temos destruído isso na vida dos nossos filhos? Você briga com seu marido e fala com o seu filho: é seu pai! Mamãe, papai deixou. Seu pai não sabe de nada, deixa que eu resolvo. Isso acontece dentro da igreja. Vai pagar essa conta de luz? Não, preciso de você para nada. Dá essa conta aqui, deixa que eu pago. Mas quando tem uma mulher sábia, ela é submissa. Debaixo da missão. Qual é a missão do homem, gente? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós somos o suporte dessa missão. Você é uma mulher fácil de amar? Você é gentil? Você é encorajadora? Em linhas gerais, é isso que Deus falou. Ajudadora idônea. Sabe o que significa ajudadora idônea? Aquela que presta socorro. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Está vendo como é que Deus não fez a mulher inferior? Deus, qualquer palavra, Deus foi criando todas as coisas pela palavra. Haja, 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 haja. E as coisas se faziam. E a primeira vez que ele falou, não é bom, foi quando ele concluiu que faltava a gente. Não é bom que o homem fique só. E isso é tão verdade hoje que a gente vê. Uma mulher consegue ficar viúva para o resto da vida. O homem não. Quando ele enterra uma mulher, ele volta lá para o estado original do Éden, antes da mulher ser formada. Não é bom. Não é bom que ele fique sozinho. Auxiliadora, a que presta socorro, idônea, apta, capaz, competente e moralmente correta. Por que moralmente correta? Por que é tão importante uma mulher ser moralmente correta? Porque ela influencia o homem, ela cria outros homens, ela cria outras mulheres, ela é uma educadora. Por isso que a mulher foi tirada da sua posição. Satanás tinha um plano bem traçado. A mulher ausente de casa, a mulher com o coração na carreira, ela não vê um filho se envolvendo com as drogas. Ela não vê uma amizade ruim. Ela não percebe uma carência latente numa criança. Ela não percebe. Ela está tão envolvida com a vida dela. E ela pensa, não, eu tenho que trabalhar fora, porque eu tenho que dar para os meus filhos tênis de marca. Eu tenho que dar para os meus filhos boas escolas. Eu tenho que dar para os meus filhos o que eu não tive. Eu tenho que dar para os meus filhos. Teve uma época da minha vida que eu pensei isso, gente. Eu falei essa frase. Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. E aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. E quando a gente olha para essa geração de hoje, eles brigam com a namorada de 18 anos e pulam do prédio.
cortam os pulsos, porque não fez a viagem com a turma de escola. Não sabe lidar com não sabe lidar com espera, não sabe lidar com perdas. Por quê? Porque tem tudo que pede. É um relacionamento de utilitarismo, sabe? A mãe sente culpa, enche o menino de coisas. Filhos não precisam de coisas, filhos precisam de pai e de mãe. Helena, você está falando isso aí, mas eu sou solteira. Mas você não deixa de ser mulher por ser solteira. Você tem o poder de influência. Você pode influenciar quem está do seu lado. Você influencia quem está na escola, quem está no trabalho. Às vezes você é professora. Você é uma formadora de opinião. Aí as mulheres hoje falam para mim: Helena, mas está difícil, viu, Helena? Porque você fala isso que você tem um bom marido. Mas marido hoje tá difícil. É a mulher que faz o marido. Não é não. Não é não, porque o meu já recebi estragado. Recebeu estragado por quê? Olha na história do seu marido se teve alguma mulher que estragou a vida dele. Ou uma mãe super protetora, ou uma mãe ausente. A mãe tem poder de influência sobre o filho. Quem cria homens, quem educa homens, são mulheres. É a gente que ensina para o filho. Nunca bate numa menina. Nunca. Eu lembro uma vez que meu irmão mais velho me tacou a mão. Aí eu fui lá com a minha boca aberta para minha mãe. O Wagner me bateu. Minha mãe deu uma dura nele. Jamais. Minha mãe e meu pai, eu lembro disso, eu era pequena. E eu lembro como minha mãe e meu pai chamaram o Wagner para uma conversa pesada. Você nunca bate numa menina. Ou sua irmã, ou qualquer outra mulher. E mulher não se bate. Isso é covardia. Você é mais forte do que elas. Isso é covardia. A mulher existe para ser protegida, cuidada. Ela tem pai, tem mãe. Você errou, ela errou. Tinha que ter falado com a gente corrige ela. Você não. Aí eu folguei, gostei daquela história. Na próxima semana eu meti a mão na cara do meu irmão, literalmente. Pá! Aí foi a minha vez de ir para o quarto. Nunca bata na cara de um homem. Mulher não bate em homem também, não, Leninha. Mulheres respeitam homens. Homens protegem mulheres. Quem me ensinou esses valores não foi a igreja. Não foi a escola. Não foi a escola dominical. Não foi o colégio cristão. Quem ensina isso para filho é pai e mãe. Não é empregada, não é a babá, não é a professora. É pai e mãe. E nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. E talvez você já esteja colhendo os frutos disso. Talvez você já pegou para casar um filho estragado. Um homem mimado, um homem sem iniciativa. Ou um homem covarde. Um homem que bate, um homem que abusa. Eu não sei qual que é a sua história. Mas eu sei, minha irmã, que Deus nos criou com muitas potencialidades. Ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora. Auxiliadora, alguns estudiosos dizem que a palavra no original, descrita nesse texto para falar de auxiliadora, é a mesma palavra usada para falar do Espírito Santo. E se a gente pensar bem, a gente vê tantas similaridades da mulher com o Espírito Santo, né? Quem consola? Quer colo bom para consolar com colo de mãe? Às vezes o menino rala o joelho e vem chorando. Oh, mãe, ralei o joelho. Vem para o pai. Pai, eu ralei o joelho. O pai fala: que isso, rapaz? Chora não, você é homem. Passa cuspe que sara. Aí vem para a mãe fala: ô filhinho, vem cá. Deixa eu dar beijinho para sarar. Sarou. Consolo.
quando eu estava doente, na adolescência, na infância, tudo que me bastava era a mão da minha mãe na minha testa, para tentar sentir a minha temperatura. Só isso já me consolava. Minha mãe. Tem um estudo da psicologia que fala que hoje a nossa geração é tão carente e busca nos relacionamentos fugazes prazer e aceitação, porque lhe faltaram seios na infância. Faltou uma mãe para amamentar. Antes as crianças eram amamentadas até os 2 anos de idade. O menino estava em pé mamando. Mãe, quero mamar. Hoje, as crianças são abruptamente separadas das mães aos 4 meses de idade, porque é onde acaba a licença maternidade. E os psicólogos já começam a perceber que há um dano que fica aí, uma carência que fica aí. Mulheres, como sermos então? Mulheres, mães, esposas, e ainda tem um tempo para a gente. Poxa, Helena, missão impossível. Missão impossível. Não. Vai comigo em Provérbios 31. Provérbios 31, verso 30. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa vai conseguir. A mulher que teme ao Senhor. Nós estamos vivendo dias de crise. A igreja está cheia de gente. Mas poucas se relacionam com Deus. Temer a Deus é ter um relacionamento com Ele. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é observar os seus preceitos e cumpri-los. E nós não conseguimos cumprir pelo nosso próprio esforço. A gente só consegue cumprir os mandamentos de Deus quando a gente se deleita neles. E a gente só consegue se deleitar no mandamento de Deus quando nós o conhecemos. Durante muitos anos, eu fiquei dentro da igreja. Eu cantava, fazia teatro, evangelismo. Ia pregar em cemitério, em dia de finados. Adolescente, eu tinha 14, 15 anos quando eu fazia isso. As pessoas que eu abordava ficavam alarmadas. Puxa, o que você está fazendo num cemitério, no dia de finados, tão nova, para falar de Jesus? Mas um dia eu olhei para a minha vida, gente. Invejosa. Meu casamento estava a ponto de se diluir, embora eu tenha um marido maravilhoso, que sempre foi maravilhoso, mas eu era a mulher rixosa, eu era encrenqueira, eu era resmungona, eu era autoritária. Eu queria ser feliz a qualquer custo. Eu queria ter filhos. Eu queria ter filhos, mas eu não queria ser mãe. Eu queria casar, eu quis casar, mas eu não queria ser esposa. Esse é o problema da nossa geração. Eu no centro. Eu. E a premissa do cristianismo é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. A cruz não é a sogra. A cruz não é o marido difícil. A cruz não é o filho excepcional. A cruz é quando a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Isso é cruz. Quando a gente perde para ganhar.
quando a gente cede, quando a gente se submete. Sim, vamos falar a verdade. Eu quero me submeter ao meu marido, porque Cristo, o Rei de todas as coisas, se submeteu. Como eu posso dizer que eu tenho algo nele e ele tem alguma coisa em mim, se eu não sou capaz de me submeter ao meu marido? A Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Mas a gente não consegue se submeter. Rebelião, orgulho, altivez. Isso tem gerado uma crise nessa geração. E a culpa é da mulher. Eu sei que as feministas vão me odiar agora, e algumas de vocês vão me odiar agora, mas foi desde que a mulher foi removida do seu lugar, do plano A de Deus, auxiliadora idônea. Quando nós começamos a ser egoístas e a pensar em nós mesmas primeiro, que a sociedade está vivendo isso aí, porque a sociedade nada mais é do que um espelho da família. A sociedade é o derramar do que acontece dentro dos lares. E nos lares tem excesso de feminino e ausência de masculino. Isso está gerando uma crise na sexualidade da nossa geração. Eu vou ser quem? Meu pai ou minha mãe? Quando você senta com 99% dos homossexuais, ou eles passaram por uma questão de abuso sexual, emocional, verbal, ou eles têm uma mãe superpoderosa e um pai fraco e omisso, ou um pai violento e cruel, e uma mãe boníssima e forte. Isso gera uma crise na sexualidade de ambos os sexos, tanto para as meninas quanto para os meninos. Tem alguma coisa errada, gente, que foi semeada na segunda onda do movimento feminista, naquela conjunção demoníaca. Segunda onda do feminismo, luta pelo aborto, legalização do divórcio, sexo, drogas e rock and roll, movimento hippie. O cinema e a televisão respaldando, aprovando e julgando purpurina nisso tudo. E hoje, nós só estamos colhendo os frutos do que foi semeado. E eu quero te perguntar, o que nós vamos semear para frente? Você, mulher, o que você vai semear para frente? Helena, você está colocando um fardo muito pesado nas minhas costas. Não, eu só estou te convidando para você ser crente de verdade. Chega de mulher picareta, gente. Que se levantem nessa geração. Que se levantem as Ruths. Que se levante as Abigaís. Que se levantem mulheres sábias, Marias. Que se levantem mulheres sábias no falar, mulheres sábias para tratar, mulheres sábias para educar a nova geração, mulheres que estejam dispostas a abrir mão, a perder. Quando Jesus parecia que estava perdendo, o inferno zombava dele. Na verdade, ele estava triunfando sobre todo principado e potestade. Esse é o caminho do cristianismo, gente. Não tem cristianismo sem cruz. Mas você não quer perder o seu emprego, você não quer perder o seu status, você não quer perder as suas 120 pares de sapatos novos. Como nós nos tornamos meninas? Eu estou me incluindo, tá, gente? Eu não estou aqui colocando um fardo em vocês, não. Eu estou me incluindo. Eu estou propondo aqui a gente repensar como mulheres do século 21 o que nós nos tornamos. Vaidosas, excessivamente vaidosas. Não é aquele negócio de se cuidar, não. É aquele negócio de ter que ser magra para ser amada. De ter que ter 20 anos eternamente. Ninguém tem 20 anos eternamente, a gente envelhece. Nós fomos privadas até do direito de envelhecer. Que molde é esse? Que nós estamos sendo formadas nele? Hollywood? As novelas da Globo? Olha para a vida deles. Casamentos duráveis. Famílias estruturadas.
Um fica pulando na cama do outro, e do outro, e do outro, e do outro, para ver se acha alegria. Sorrisos de plástico, em revistas que tentam mostrar para a gente uma vida que é mentirosa. Nossas avós eram mais felizes, enrugadas, livres. Livres. Eu lembro da minha avó, era uma mulher linda com todas as suas rugas, que não suportava mais os saltos altos e arrastava os chinelos pela casa, orgulhosamente de quem completou a carreira. O que nós estamos nos tornando, mulheres? Mulheres são grosseiras umas com as outras, competitivas. A gente se veste para humilhar a outra. Sério. Sabe por quê? Pensa aí. Você foi num casamento essa semana. Suas melhores amigas estavam lá. Você fez dívida para comprar aquele vestido lindo, longo, no cartão de crédito. Estourou o cartão. Não interessa, depois eu pago. Aí daqui 15 dias tem outro casamento. E você vai lá e compra outro vestido. Por quê? Você não tem um vestido novo no armário de festa? Por que a gente não pode repetir roupa? Que padrão é esse que a gente obedece? Não, porque se eu for com a roupa que eu fui no casamento passado, o que vão pensar de mim? Que meu marido não tem condição de me dar uma roupa nova. E não tem mesmo. Você está querendo enganar quem? Vai lá com o seu vestido, querida. Repete roupa, porque se não fosse para repetir, roupa era de papel. Roupa boa é para ser usada e usada e usada e usada e usada. Eu estou citando um exemplo aqui, gente, um exemplo bobo. Mas isso revela como nós estamos, como nós somos, a quem nós estamos nos conformando, com quem a gente está parecido. Será que a gente... Helena, quando eu olho para essa mulher de Provérbios 31, amanhã a gente vai falar um pouco sobre ela. A gente olha para ela e fala assim, impossível, essa mulher não existe hoje não. Você quer, a Amélia que era mulher de verdade. Não é não. Ela era isso tudo é capaz, sabe por quê? Porque ela temia ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor, vai conseguir na força do Senhor ser boa mãe, vai conseguir ser boa dona de casa, vai conseguir até ter uma carreira, desde que esteja disposta a obedecer ao Senhor. As estações, a vida tem estações, gente. Nem sempre é primavera, tem inverno. Quando você olha para a árvore, pensa, não tem vida mais. Acabou folha, acabou flor, acabou fruto, morreu. Não morreu. É nesses períodos que as nossas raízes vão se aprofundando e a gente vai aprendendo a ser gente. Os invernos são fundamentais. Mas a gente vive na época do hedonismo. O culto ao prazer. Você merece ser feliz. É o que está escrito nas placas dos caminhões. Você merece ser feliz. A informação nas entrelinhas é, vai à luta, abandona seu casamento, entra nessa aventura, vive esse romance, tudo que o cinema acha legal. Mulheres, de que vocês estão enchendo a cabeça? De novela? Se você está enchendo a sua cabeça de novela, minha querida, você não vai conseguir ser uma mulher de Provérbios 31. Porque tem um padrão de vida elevado, de excelência, tem um preço. E o preço é negar a sua vontade. Todas as vezes que a gente obedece aquilo que a nossa carne quer fazer, e é fácil, tudo que é gostoso, a gente gosta, a gente vai pagar por isso. O povo de vez em quando chega para mim e fala assim, Helena, ora por mim, põe sua mão sobre mim, passa unção. Eu falo, não passo não. Não custa barato não. Custa eu morrer para mim todo dia. E Deus não tem filhos prediletos. Se você começar a morrer para você também, você vai ver florescer um tanto de coisa na sua vida. Põe Deus no controle.
Põe Deus no volante da sua vida. Para de falar que é crente e pôr Jesus no banco de trás. Ah, meu casamento não está dando certo. Vai viver a palavra de Deus para ver se Deus não reverte esse quadro. Ah, mas meu filho está muito difícil. Coloca ele debaixo dos seus joelhos. Eu não tenho uma vida perfeita, gente. Eu tenho muitos desafios. Muitos. Eu sou uma mulher cheia de defeitos ainda. Mas é tão gostoso a gente caminhar com Jesus de fato e não com a religião. Tem um tanto de mulher que veio para esse encontro e falou assim: eu vou lá, vai ser bênção. Bianca Toledo, menino, Deus levantou ela da cama. É um milagre ambulante. Ela é mesmo uma mulher de Deus, preciosíssima. Mas depois que saiu daquela cama, daquele leito, a Bianca nunca mais foi a mesma pessoa. Porque foi naquela enfermidade que ela viu o Deus a quem ela dizia amar e servir. Deus não precisou de me jogar numa cama, mas usou outros processos comigo. E tem sido maravilhoso deixar Ele me moldar. Doloroso. Às vezes incomoda um tanto que a gente vê quem a gente é de verdade. Só Jesus para amar a gente, gente. Só Jesus. Oh, doce Jesus. Doce, doce. Se não fosse a mão dele, eu não estaria casada mais. Se não fosse a mão dele, talvez eu não teria meus 4 filhos. Tem uma premissa para você ser mulher, mãe, esposa, bem-sucedida. Ama a Deus de todo o teu coração. Para de viver uma religião. A gente fala uma coisa, mas faz outra. A gente tem que deixar essas máscaras caírem para o Espírito Santo nos tratar. No último congresso de mulheres diante do trono, penúltimo, do ano passado, em Belo Horizonte, teve 2 mulheres que saíram no tapa. Tapa. Crentes. Mulheres guardam lugar. Quando você guarda lugar para sua amiga, você está querendo dizer que a outra não é importante. Que só a sua amiga é importante. É proteger os seus próprios interesses. Todas as vezes que a gente proteger só os nossos interesses, a igreja do Senhor perde por isso. A nação perde por isso. A gente fala que os corruptos são os políticos. Não, as corrupções começam aqui, ó. Aqui. É por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Que é mesmo. A gente quer proteger o que é nosso e que os outros se danem. A gente quer furar na fila. Quando a gente fura uma fila, a gente está querendo dizer que todo mundo que enfrentou a fila não é mais importante, você é mais importante. Quando você marca lugar, quando você puxa o gato da luz, da net, quando você só nega impostos, quando você só nega os direitos trabalhistas à sua funcionária doméstica, quando você compra um DVD ou um CD ou uma bolsa pirata. A quem que a gente quer enganar usando uma bolsa e um óculos falso? Você está roubando do designer original, da fábrica. Gente, os meus DVDs, todos eles estão no YouTube. Todos eles. Foram mensagens que foram pregadas em algum lugar. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então eu disponibilizo em DVDs as mensagens, porque tem gente que não gosta de ver DVD, de ver YouTube, tem gente que está sendo evangelizada, ou tem gente que simplesmente quer guardar uma mensagem na qual foi impactado, foi mudado, foi transformado. Mas todas as minhas mensagens estão no YouTube. Aí eu acabei de lançar um DVD novo. Esse não é de uma mensagem, nós trabalhamos. Teve gasto, teve custo de produção, de câmera, equipamento para filmagem, é caro. Teve profissionais envolvidos, gente para fazer roteiro.
Aí a gente manda prensar o DVD, fazer capa. Aí a pessoa pergunta, vai ter no YouTube? Não, não vai ter não, esse não. Ah lá, os mercenários da fé. Sabe por quê? Porque está acostumado a comer de graça. Quando você come de graça, alguém está pagando. Quando você vai numa ministração, num show, numa gravação de CD, de graça, alguém está pagando. Pais de família são sustentados por DVDs, por livros, por CDs. São mantidos por essa obra. Quando você xeroca um livro, quando você copia um DVD, um CD para comercializar, ou compra do pirata, você está dando vazão à sua corrupção interior. Eu creio na mudança das mulheres, para a gente ensinar isso aos nossos filhos. Mas como que a gente vai ensinar isso aos nossos filhos se nós estamos contaminadas por isso? Como é que eu vou ensinar para o meu filho, Miguel, Arthur, quando a sua esposa estiver bem velhinha e feia, cuida dela com o mesmo amor, com o mesmo carinho? Como que eu vou ensinar isso? Sendo que eu vivo na frente do espelho, querendo fazer uma plástica, querendo não envelhecer a todo custo, não me permitindo envelhecer. A leitura que o meu filho faz, então ser velho é ruim, então mulher velha não presta, então eu posso descartar. Mais do que as nossas palavras, o nosso exemplo. O que eu ensino para as nossas filhas? Você só tem valor se você for magra, minha filha. Se você entrar no padrão de beleza deste século, aí você tem valor. Mentira! Eu valho o preço da cruz. Eu valho muito. Eu sou única. Eu não sou rara, eu sou única. Você é única. As suas impressões digitais não se repetem. No entanto, você continua se dando valor pelas roupas que você veste, pelo tanto que o número que aparece na sua balança, ou pelo número de rugas a menos que você tem. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Por que a gente diz que é crente, sendo que a gente faz tudo ao contrário da palavra de Deus? A Bíblia manda a gente se submeter, a gente não se submete. A Bíblia manda a gente ter um espírito doce, manso, e a gente ergue punhos, e xinga todo mundo, e monta barraco por qualquer coisa. Não tem nada mais feio do que uma mulher barraqueira. Não, mas o que é esse, Helena? É meu jeito. Eu sou assim. Eu sou estourada, eu sou expansiva, eu falo alto, eu dou gargalhada alto. Mas isso não precisa ser sinônimo de grosseria. Eu tenho que pensar quando eu vou falar com a outra mulher. Ela é minha irmã. Eu tenho que pensar o que eu vou falar com os meus filhos. Eles não me pertencem, estão comigo por um tempo. Profetiza vida na vida dos seus filhos. Você vive dizendo, ô menino, não te aguento mais, ô menino chato, ô menino insistente, ô menino aborrecido, ô menino chorão, enchendo seus filhos de rótulos. Chega o contra-cheque do seu marido. Essa miséria. A mulher que teme ao Senhor. E é tão curioso, né? Que fala justamente, enganosa é a graça, e vaidade a formosura. E hoje todos os nossos esforços estão concentrados na moda, na estética, na beleza, no último lançamento de shampoo, creme. A gente não dá R$100 de oferta nunca, mas deixa R$100 no salão todo final de semana, fácil. Que cristianismo é esse? Que fé é essa, meninas? Para quem você está dando o seu melhor? A gente gasta tempo em blogs de moda, mas não para ler a Bíblia.
Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus não quer uma igreja inchada, Deus quer uma igreja cheia de autoridade sobre a terra. E isso não é conquistado assistindo Datena, Ratinho, novela. Não se enche de lixo. Você é o que você come, espiritualmente também. A gente cuida da roupa, a gente cuida da aparência, a gente cuida do regime, da dieta, da magreza. Saúde não. Saúde não é tão importante. Se o médico tiver uma pílula que te faça perder 5 quilos em 2 semanas. Mas você pode ter um problema de tireoide. Não tem problema, eu quero é ser magra. Onde nos perdemos? Você quer um casamento restaurado? Seja uma mulher restaurada. Ai, meu marido tinha que estar aqui. Não, é você que tinha que estar aqui. Foi você que Deus trouxe. A cura entra pela sua vida, mulher. É por isso que Deus está fazendo essa revolução com as mulheres. Algumas mulheres falaram comigo: sabe por que eu acho que Deus está levantando as mulheres, Helena? Porque os homens não estão com nada. Eu falei assim: minha filha, você está completamente enganado. Deus está levantando a mulher porque a praga entrou, foi pela mulher. E agora a bênção tem que entrar pela mulher também. Eduquem os seus filhos. Semeiem para a próxima geração. Ensina seu filho a ser um homem. Um homem. Na amplitude, na amplidão dessa palavra maravilhosa. Um homem que assume responsabilidades. Um homem que cuida. Um homem que protege. Um homem que ama. Um homem que respeita. Um homem que defende. Um homem que teme a Deus. Ensina sua filha a ser uma princesa. Uma mulher dócil, de influências significativas, sim. Uma mulher inteligente. Que use as suas capacidades. E como Deus colocou capacidade na gente. Gente, Ele não poupou. Ele não poupou. Mas a gente está usando tudo. A gente está usando. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma autorreflexão. Que tipo de mulher você é? É seu temperamento que te controla ou é o Espírito Santo que te controla? Você tem vivido a vida que você sonhou e planejou, ou você tem vivido uma vida sujeita à vontade de Deus? Você se deleita em Deus? Você sabe o que é isso, pelo menos? Alguma vez na sua vida você já experimentou se deleitar em Deus? Não querer mais nada a não ser a presença dEle. Só Ele. Só Ele. Nem sapatos, nem bolsas, nem cremes, nem... Tudo isso toma um segundo lugar. Eu não estou promovendo aqui a gente se abandonar, a gente não se cuidar. Quando você vai ler Provérbios 31, você vê que ela era uma mulher que se cuidava, que se adornava. Mas é tão curioso que fala que de linho puro era a sua roupa, mas falava que a virtude era as suas principais vestes. Não viva de aparências, minha querida. Deus não te criou para ser aparência. Deus te criou para ser uma mulher de influência. Restaurada, curada, feliz com quem você é. Às vezes você come demais porque está infeliz com quem você é. Se preocupa demais com o que é fútil porque está infeliz com aquilo que você tem. Faz dívidas e mais dívidas e mais dívidas, tentando desesperadamente ser aceita por aquilo que você tem. Não precisa de nada disso.
É só você descobrir quem você é de verdade. Menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus. Criada com um propósito de uma maneira excelente. O próprio Deus decretou: far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E quando o homem olhou para a mulher, falou: uau! Essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será que é isso que o seu marido pensa quando te vê? Ou ele olha para você e pensa: chegou o meu martírio, chegou a chata, chegou aquela mulher que me lembra todo dia o quanto eu fracassei. Chegou fulana para esfregar na minha cara como ela deu certo e eu dei errado. Chegou aquela que me quebra emocionalmente, me quebra financeiramente. Pastor Cláudio Duarte brinca, né? Chegou a minha adversária. Deus não criou a gente para ser adversária. Deus criou a gente para ser auxiliadora. E você não precisa estar casada para isso. Você pode prestar socorro para o seu irmão, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu sobrinho, para o filho da sua melhor amiga. Você pode ser uma mulher de influência significativa, falando com sabedoria, agindo com sabedoria. E isso só é possível aos pés do Senhor. Nós não vamos conseguir sozinhas. O dia que eu dei o volante da minha vida para Deus, eu falei: está bom, Deus, eu estou cansada. Meu casamento vai fracassar. Eu não tenho paciência com os meus filhos. Eu não estou me aguentando. Como é que eles vão me aguentar? Vem cá, Deus, e me cura. Toma o volante, toma o governo da minha vida. Eu não quero só o Senhor dentro do meu carro, eu quero o Senhor no governo. Eu não quero ser mais uma evangélica no censo do Brasil. Eu quero ser uma seguidora de Cristo. E tem uma grande diferença. Quando eu fiz essa oração, eu já estava na igreja há mais de 10 anos. Eu já cantava no Diante do Trono. Naquele grande dia, a Bíblia diz, Jesus disse, que muitos se achegariam e diriam: em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, expelimos demônios. E ouvirão: fiquem longe de mim, eu não te conheço. E no original essa palavra conhecer, conheço, significa intimidade. Ou seja, eu não tenho intimidade contigo, fica longe de mim. Eu quero te perguntar, mulher, nessa noite: você tem intimidade com Deus? Ele te conhece? Ou você só frequenta igrejas, encontros, trabalha para Ele? Vocês lembram da parábola do filho pródigo? A gente põe tanto enfoque no filho mais moço, né, que pirou o cabeção, saiu cedo de casa, tomou posse da herança antes do tempo. Mas quantas vezes nós somos os filhos mais velhos? O filho mais velho ficou em casa. A parábola que Jesus conta diz assim que ele estava voltando do campo quando ouviu a música. E aí qual que é o primeiro passo desse garoto? Ele chama um empregado e pergunta: o que está acontecendo? Só isso já mostra que o menino não tinha intimidade nenhuma na casa onde ele morava. Porque se eu chego na minha casa e está tendo uma festa e um churrasco, eu me apresso para saber qual o motivo da alegria. Eu entro pessoalmente na minha casa, na casa do meu pai. Eu não chamo um empregado para me contar. Mas muitas de nós nos relacionamos com Deus através dos empregados. Vocês querem ouvir a Helena, vocês querem ouvir o profeta, vocês querem ouvir o pastor Josué. Outros empregados, outros servos do Senhor. Mas você não entra na presença dEle. Você não sabe discernir a voz dEle.
Você quer receitas mágicas e prontas. Que o ungido de Deus coloque a mão sobre mim e ministre a bênção sobre mim. A bênção está ao seu alcance. O banquete está colocado. Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Você tem entrada na casa do Pai a hora que você quiser. A porta está destrancada, o caminho foi refeito, o pecado foi vencido. Mas a gente ainda continua se relacionando com Deus na superficialidade da religião. E uma igreja presa na religião é uma igreja sem poder e sem autoridade. Eu não quero fazer barulho. Eu quero que quando eu levantar da cama o diabo diga: e agora? Ela acordou mais um dia. É isso que eu quero. Eu quero me sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de mim, da minha casa. Eu quero ser a guardiã do meu lar e falar: Satanás, aqui não, essa casa tem dona. Eu sou a guardiã da minha casa, você vai para trás. Mas essa batalha, minha querida, é você quem luta. Eu não posso ir lá na sua casa. Eu não sou a guardiã da sua casa. A guardiã da sua casa é você. Deus colocou o homem como cabeça da mulher e a mulher como guardiã do lar. Mas nós saímos da nossa posição, estamos ocupadas no espelho, nas clínicas de estética, ou nas pílulas de antidepressivo para a gente tolerar a vida ruim que a gente tem. A gente bebe em tantas fontes. A gente vai para a terapia, a gente vai para o salão de beleza, a gente vai para o shopping quando a gente está triste. Mas a gente não para diante da única fonte que pode saciar a nossa sede. Não se contente com a mediocridade, minha querida. Deus te chamou para você se reposicionar como guardiã do seu lar, como guardiã da sua casa, como uma filha de Deus, por onde você andar. Mas Helena, eu não sou casada. Se você não for fiel agora, você acha que você vai ser fiel quando você for casada? Se você não for corajosa agora, você acha que você vai ser corajosa quando se casar? Se você não viver uma vida de temor diante de Deus agora, você acha que você vai ter essa vida depois de se casar? A sua alegria, solteira, estou falando para você agora, a sua alegria não está em se casar. Outro ser humano não pode te completar. Ele pode. Depois que você for completa nele, todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando você é completa nele, se não rolar, não rolou. Você continua bem, feliz. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser mulheres segundo o teu coração. Como Abigail, sábia, discreta. Como Ruth, fiel. Como Débora, ousada, corajosa. Como Maria, rendidas aos teus pés, obedientes. Como Maria de Magdala, restauradas, persistentes. Como tantas outras mulheres, Senhor, que a tua palavra descreve como mulheres segundo o teu coração. Deus, o Senhor confiou o teu filho a uma mulher, aos cuidados de uma mulher, ao ventre de uma mulher. E ao lado dessa mulher o Senhor colocou um homem fiel, obediente,
de caráter. Queremos que o Senhor nos encontre como o Senhor achou José e Maria. Queremos que o Senhor nos encontre como o Senhor encontrou Débora, como o Senhor encontrou Ruth e Abigail. Queremos que o Senhor nos encontre, Senhor, rendidas. Nós não queremos ser só religiosas, Pai. Queremos nos deleitar em Ti. Tudo passa, mas o Senhor não passa, o Senhor permanece. As outras fontes secam, o Senhor é um manancial inesgotável. Oh, Senhor, nos transforma, Senhor. Nos tira da mesmice, da religiosidade farisaica. Nos tira, Senhor, dessa vida infrutífera, estéril. E nos reposiciona como as guardiãs do nosso lar. Como esposas segundo o Teu coração. Colunas de seus maridos. Levanta aqui, Senhor, mães que mudem a história das próximas gerações, se o Senhor não vier nos buscar. Mães dispostas a abrir mão, a renunciar, para ver o melhor de Deus florescer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Talvez você precise renovar a sua aliança com o Senhor nessa noite, mulher. Talvez você tenha caminhado aqui até hoje com algo que você recebeu lá atrás. O combustível, a unção, a palavra, lá atrás. Mas Deus é aquele que renova todas as coisas. Todos os dias as misericórdias dele se renovam sobre nós. E Ele está precisando de trazer renovo para você. Renovo para a sua fé. Intimidade para o seu relacionamento com Ele. Se você quer ter mais intimidade com Deus, se você precisa dessa intimidade para transformar a sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar e eu queria orar com você. Senhor, estou aqui para Te adorar, em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou,
mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Que essa saída do banco não tenha sido por emoção apenas. Que seja um divisor de águas na sua vida, mulher. Não se contente com os pratos de lentilha que esse século oferece. Não se contente em ser só uma casca. Seja como a mulher de Provérbios que diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Que a sua beleza se veja do lado de fora como transbordar de quem você é por dentro. Curada, transformada, uma mulher sábia. E isso só é conquistado aos pés do Senhor. Para o que você está fazendo. Inverta as prioridades. Não é questão de abandonar nada, é questão de inverter as prioridades. Quando Jesus é o centro da nossa vida, as outras coisas vão para os seus devidos lugares. E aquelas que têm que ser arrancadas de nós, serão arrancadas pela mão poderosa dele. Não é só um praticar religioso. É uma intimidade que gera transformação. Que te cura como você não poderia ser curada sozinha. Que te dá uma outra perspectiva que você não poderia ter sem Cristo. O Evangelho precisa do poder de Deus. O evangélico precisa do poder do Evangelho. E não só da tarja evangélico. O Senhor precisa de seguidores que estejam dispostos a se parecer com Ele, para que esse mundo seja transformado. Não é pelas nossas estratégias, é porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é restaurador, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele faz o impossível acontecer. Não se trata de nós, do nosso esforço, se trata dEle. Quanto a nós, rendição. Rendição. Por isso que nós cantamos essa canção. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Nos restaura, Senhor, nos restaura, Senhor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas,
Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Cada uma dessas mulheres saiu do lugar e veio à frente com um propósito. Eu não conheço as minhas irmãs. Eu não sei das dores delas, das batalhas delas, das feridas que elas carregam do passado. Mas o Senhor conhece cada uma pelo nome. O Senhor as atraiu aqui para esse encontro. Foi o Senhor quem nos reuniu aqui nessa noite. E a nossa sede reunida, Senhor, a sede delas e a minha sede, te diz: vem, Senhor, restaura as nossas vidas, Senhor. Muda os nossos casamentos, transforma os nossos relacionamentos, converte o coração das filhas aos pais, dos pais às filhas. Deus, faz uma mudança que só o Senhor pode fazer no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos sogros. Deus, só o Senhor pode transformar. Que essa transformação comece em cada uma de nós, Deus. Quebra o que precisa ser quebrado, Senhor. Acenda as luzes dos quartos escuros do nosso coração. Livra-nos, Senhor, do engano, da presunção, da arrogância, da falsa espiritualidade. Nos livra, Senhor. Nos cura, Senhor. E nos levanta como tochas acesas nessa geração, como guardiãs dos nossos lares, como meninas dos teus olhos por onde a gente andar. Que o Senhor seja visto em nós, mais do que as grifes, mais do que as bolsas, mais do que as tintas nos nossos cabelos, mais do que os adornos que nos cobrem, Senhor. Que o Senhor seja visto mais do que os nossos sapatos, mais do que as nossas roupas, mais do que os nossos brincos. Que o Senhor seja visto, Senhor. Faz essa obra em nós, Pai, porque senão estaremos perdidas. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço nessa mulher que está do seu lado. Começa aí a ser uma bênção. Derrama uma palavra de vida, de encorajamento sobre ela. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Pode voltar para o seu lugar. Que o Senhor te levante nessa geração, mulher. Te levante como uma atalaia, uma tocha acesa, como uma mulher sábia, que ensina, que encoraja, que levanta, que é dócil, que é gentil, que é corajosa, que é cheia de amor, que é parecida com o seu Senhor. Amém?